Tá, vamos lá. Então, acho que essa é a terceira aula sobre o Blocks, né? Aqui no GitHub ele está com o nome de Data Generator, né? Por enquanto. Não sei quando é que eu vou mudar isso, mas vamos lá. Então, eu acho que já cheguei a apresentar essa página aqui, né? E aqui, hoje nós vamos falar sobre o núcleo, né? Do Blocks, né? Que seriam os próprios geradores. Então, existe um módulo, né? Esse módulo aqui não tem nenhuma lógica de interface gráfica, não tem nenhuma lógica externa à lógica de geração. Tá? Então, é um módulo realmente que não depende de funções internas do Blocks, né? Lógico que ele tem as suas dependências externas, mas ele não depende de nenhum outro módulo do próprio Blocks. Tá? Ele fica nessa pasta aqui, DataGen, né? E ele basicamente é um arquivo somente, tá? Que é esse DataGen.js. Todos os outros arquivos aqui, eles vão ter já uma relação, ou biblioteca, ou páginas que são as interfaces gráficas, né? E por aí vai. Então, esse é o único módulo realmente que trata da lógica de geração em si. Tá? Então, vamos lá conversar sobre ele. Vou botar aqui no código. Tá? Então, esse aqui, basicamente, entrando lá na parte da DataGen, deve estar pequenininho aí, né? Mas esse lado esquerdo aqui tem a parte da DataGen, né? E aqui nós temos o código dele. Né? Aqui ele está todo comprimido, né? Eu acho que eu cheguei a mostrar alguma coisa desse código anteriormente, né? Na aula anterior. E basicamente nós temos aqui algumas classes de suma importância, tá? Que são ou as classes, digamos, de entry point, né? Ou seja, aquelas classes que tu precisas conhecer por primeiro para fazer toda a lógica, toda a dinâmica do programa acontecer. E também classes mais abstratas, né? Ou seja, classes que organizam, né, e dão corpo para outras classes. Tá? Atualmente, né, nós temos aqui Nós não tínhamos, anteriormente, né, na verdade, não tínhamos aqui uma API, né, uma documentação da API desse módulo, né, mas eu estou tentando fazer um esforço aqui de criação dessa API. Né? Então, eu coloquei aqui a API nessa pasta docs, que eu vou mostrar aqui também aqui no GitHub, né? Então temos aqui está a pasta DataGen, aqui está a pasta docs, tá? Então aqui essa pasta docs vai ficar toda a documentação do projeto inteiro. Mas atualmente, né, nós não tínhamos essa pasta anteriormente, né? Fiz aqui um commit há 18 horas atrás, né? Já para iniciar esse esforço de documentação. Justamente para facilitar até esse tipo de aula que a gente está tendo agora, para que a pessoa, que primeira vez que vai ver o Vlogs, já consiga ali, de uma maneira mais rápida, absorver o conteúdo, né, de maneira escrita, então vai ter uma documentação para guiar esse tipo de caso. E temos aqui também, né, uma classe principal da API, que seria esse API.md. Tá? Então, dito isso, né, vamos fazer um esforço inicial para entender um pouco dessas principais classes iniciais, né, que são as classes que vão dar todo o entendimento, digamos, o caminho para entender esse núcleo do Blocks. E para arrumar um pouco mais essa aula aqui, né, eu já coloquei cada uma dessas classes dentro da documentação. Tá? Então, para começo de conversa, né, nós temos aqui a classe geradora, lógico, né, o generator, mas eu vou explicar cada uma delas aqui já condensadas dentro da documentação. Então, a documentação está aqui, esse aqui não é, na verdade. Esse aqui é o código da documentação, tá? Então, estava dentro daquela pasta. Não, primeiro esse é o arquivo principal, né? É o API MD, que fica fora, tá? E esse arquivo aqui, lógico, ele vai indexar para arquivos que estão dentro do Docs. Para quem não sabe o que é MD, né?
a extensão de Markdown, né, é o tipo do arquivo Markdown, que é um arquivo, é uma espécie enxuta ali de HTML, né, não sei se eu posso chamar dessa forma, tá, mas é uma espécie muito enxuta de HTML, né, que o GitHub aqui, né, interpreta e gera esse tipo de visualização aqui, né. Tá? Então, ele interpreta ali o que está escrito dentro desse código e gera uma página como essa aqui. Essa página aqui, especificamente, que ele está mostrando aqui, né, é o readme.md, tá? Que é este arquivo aqui. O readme.md, ele vai explicar o projeto como um todo, né? Então, ele vai dar ali umas direções, umas diretrizes, vai dizer sobre o que é o projeto, né? Vai explicar como dar o build aqui, né? Eu pretendo colocar aqui também como citar o artigo, né? Caso o cara use uma pessoa externa ao laboratório use a ferramenta, então eu vou deixar aqui também uma forma de fazer citação. Então tem coisas também para adicionar aqui, né? Aqui explicando quem é o time, qual é a licença, né? No nosso caso aqui é open source, né? Domínio público, a parte 2.0, tá? Então, basicamente, o MD, né, o Markdown, ele serve para gerar página, gerar conteúdo na internet, né? E especialmente vai ser útil para a gente porque o GitHub cria visualização dessa forma aqui, tá? Visualizações dessa forma. Então, abrindo aqui o nosso API.md no código, né? Ele vai gerar um arquivo como esse aqui. E esse arquivo aqui vai ser interpretado para uma página como aquela, tá? Então, aqui nós temos o código do MD, tá? Que tem aqui, olha lá, esse é o Sharp, né? Ou hashtag, enfim. E o nome na sequência, né? Gera um título, tá? Se você fizer aqui, ó, 2, então é o título de nível 2. Esses carinha aqui são aqueles itens com as bolinhas, né? Bullet item. Items, né? Esse rapazinho aqui gera código, e assim por diante, tá? Então a gente vai vendo isso com mais calma. O objetivo não é ensinar o Markdown. Então, a partir desse código Markdown, né, ele vai ser gerado uma página como essa aqui, que eu vou abrir ela aqui, né? E quando você abre aqui no GitHub, ele já sabe que é um Markdown, ele já interpreta e já deixa ela dessa forma. Tá? Então, aquele arquivo lá, se você ver aqui, Blocks API Reference, né? Já está aqui em cima, Blocks API Reference. Tá? E vem aqui uma espécie de índice, né? Que eu criei, um índice desse documento inteiro. E aqui já vai aparecer também, tá? Um índice. Esse colchete com parênteses é um link, né? E ele vai gerar um link para essa URL, tá? E aí vai estar tudo linkado. Quando eu clicar aqui, por exemplo, em Generator, né? Ele já vai me posicionar aqui para esse lugar. Então, voltando aqui, né? Então, por que a nossa API vai nos ajudar na aula de hoje? Porque ela já está identificando aqui quais são as principais classes que você precisa entender, né? Para que você entenda esse núcleo. Então, por exemplo, classes DataGem, Column e Generator, tá? São as 3 principais classes que é necessário entender para que você entenda como é que funciona esse módulo gerador, tá? Ou seja, o módulo principal do Blocks. E aí a gente pode ver uma descrição um pouco breve, né, de cada uma, que foi o que eu consegui escrever até então, mas a ideia é que a gente vá evoluindo essa API ao longo do tempo. Então vamos lá, eu vou tentar. E assim, e esses caras aqui que estão aqui embaixo, né, são subtipos do gerador, do generator, né? São subtipos da classe generator. Então temos a classe acessório, function, geometric, random, sequence, tá? E switch case function sendo subclasse de function, tá? Então, essas classes aqui são todas abstratas,
tá? Ou seja, não servem para serem instanciadas diretamente. Isso vai estar descrito aqui, ó. Tá? Então, o generator é um abstract class, o accessory é um abstract class. E DataGen e o Column são classes, já são classes concretas, né? Mas são classes meio que de entry point do projeto, tá? Então, vamos lá. Então, DataGen é a primeira classe mais importante, né? Então, essa é a classe principal do Blocks. Ela é responsável por organizar os geradores em colunas para gerar um conjunto de dados. Tá? Além disso, essa é a classe exportada via Modules Exports, quando se utiliza o comando require. Tá? E dá um exemplo de código aqui, de como funciona isso que está escrito aí. Tá? Então, é isso. Basicamente, a classe DataGen ela é um módulo gerenciador de tudo. Tá? Então, você cria primeiramente um DataGen, e a partir desse DataGen você começa a adicionar os geradores, adicionar colunas novas, né? Dentro de cada coluna, tu adiciona um gerador de cada tipo, tá? Até você chegar no modelo desejado. Então, basicamente, o que é aquela interface que a gente fez na última aula, né? Quando tinha ali no meio, aparecendo ali os geradores. Deixa eu ver que dá para mostrar aqui um pouquinho. Né? Basicamente, o que essa interface gráfica aqui está fazendo, né? Por exemplo, ao adicionar aqui geradores, né? Está adicionando uma coluna já com gerador lá dentro, né? Então, basicamente, o que ele faz é chamar, né, o DataGen. O DataGen ele está bem aqui, ó, nessa aba, né? Deixa eu ver se dá para mostrar mais de perto aqui na lupa. Ó, tá aqui nessa aba, tá? E aqui Professor, aparece... Pode falar. não sei se é para mim só, mas eu não estou conseguindo ver a outra tela que o senhor está mostrando. Tu tá vendo a tela do gerador? Só estou vendo a tela do código. Ah, do código? Poxa, peraí. Nem do GitHub você não tava vendo? Não, eu só estou vendo do Visual Codes. Eu não sei se o Sandro está vendo. Era pra vocês terem me avisado Não, antes. Tô dando só aula do aqui código olhando. mesmo. Deixa eu ver aqui. Parar aqui a apresentação. Ei, apertei no botão errado, olha. Vocês terem me avisado antes, tá gravando agora, vai ficar assim mesmo. É porque essa do GitHub, como você está falando do mesmo assunto, eu acho, do que está no código, eu imaginei que fosse o código só que você estivesse explicando. Não, tô mostrando aqui a página do GitHub. Vamos ver aqui. A gente estava vendo o código ali, estava tendo os mesmos assuntos, né? Aqui, ó. Exatamente isso que eu tava conseguindo fazer ligação por causa do código lá. Tá, essa aqui é a página, tá? Então, voltando. Aquele código Markdown gera essa página aqui, essa visualização. Eu estava mostrando também a pasta aqui, ó, né? Então, volta aqui na pasta. Aqui no GitHub eu estava mostrando a pasta. Aqui, ó. Tá vendo? Diretórios. Então, tem o diretório aqui de DataGen e tem o diretório Docs. Né? Então, o DataGen é o que tem unicamente aquele código e o Docs é o que tem a própria API, documentação da API, né? E a classe principal está aqui fora, API.md. Tá? Então, abrindo a API.md, aí o GitHub interpreta e mostra dessa forma aqui, bonitinho. Você estava vendo tudo no código doido lá, né? Já está valendo aqui, já. Tá? Então, ele gera esse índice todo linkado, né? Quando eu clico aqui, por exemplo, clicar aqui em função, ó, ele vai direto lá para a função, tá? Então, isso vai facilitar bastante a leitura, o entendimento do projeto, tá? Principalmente para pessoas que não... Pode ser que o cara pegue a aula junto com a API junto com a aula, né? Primeiro a API ou primeiro a aula, né? Tanto faz, eu acho que já vai ser de grande ajuda as duas coisas. Eu acho que a parte de explicar o DataGen vocês entenderam, né? Porque estavam lendo lá no código, né? E aqui do Blocks, eu estava mostrando aqui, ó. Então, quando o cara vem aqui, cria vamos clicar aqui, por exemplo. Ó, aqui. Clica aqui nesse botão, mas quantas vezes? Aí vai aparecer geradores novos, colunas novas, né?
primeiramente, e dentro dessa coluna aparece um gerador, que é o gerador padrão de criação, digamos, né? Quando o cara cria, ele já cria um gerador lá dentro, porque se ele criar vazio, vai acabar não gerando nada, né? Vai ficar estranho. Então, tem que ter sempre um gerador dentro de uma coluna. Tá? E esse trabalho aí é feito pela interface gráfica, né? E a interface gráfica, o que ela faz é chamar essas funções, tá? Que estão dentro dessa classe principal, que é o... deixa eu tirar aqui. Vou colocá-lo mais para cá. Aí eu já... Pronto. Tá? Então, e o modelo gerador, ele está bem aqui, ó. Né? Então, esse cara aqui, o model, né? Basicamente, a interface gráfica ou criou, né? Ou instanciou daquela maneira como está lá no GitHub, né? E, da feita que ele instancia ela, ele coloca ela disponível aqui em forma de aba, tá? Então, deixa ela disponível aí em forma de aba. Então, vamos voltar lá na página, tá? Então, ou seja, em outras palavras, né? Então, esse código que está aí bem simples, né? É basicamente o que a interface gráfica está fazendo quando você clica no botão de novo modelo, por exemplo, né? Quando você clica em nova coluna, né? Então, ele chama esse método aqui embaixo. Vou selecionar ele aqui, ó. É o add column, tá? Então, esse DG é o DataGen. Ele é criado quando tu cria um projeto novo. Tá? Então, tu criou um gerador novo, um modelo novo. Então, ele está criando um novo DataGen, tá? Uma instância de DataGen. Ou seja, ele está fazendo isso aqui, ó. Vai lá, dá o require naquele arquivo, né? Então, quando você dá o require naquele arquivo, ele vai pegar tudo que tem nesse arquivo, né? E isso vai ficar disponível aqui nessa variável, né? A partir do módulo export, que tem a ver com a arquitetura do Node, né? Tem a ver com a arquitetura do Node, Node.js. Então, a arquitetura do Node funciona assim, então você precisa exportar via módulo export, e aí, via módulo export, ele fica aqui. Então, deixa eu mostrar no código exatamente onde é que acontece isso, para ficar bem claro. Vou aqui na classe DataGen, lá no finalzão, aqui, ó. Temos a classe DataGen, né? Ela vem sendo feita lá de cima para baixo, chegou bem aqui, ó. A última coisa que ele faz é exportá-lo. Tá? Então, a última coisa que ele faz é exportá-lo via módulo exports. Tá? Então, ele vai jogar ele aqui. Quando eu faço essa atribuição, significa que quando alguém der o require, né? Ou seja, outro arquivo JS, né? Der o require, que é essa linha aqui, né? O que vai ser exportado vai ser aquele objeto. Por isso que eu posso dar esse nome aqui para ele. Tá? Essa exportação, ela não exporta o objeto. Isso é importante. Tá? Ela não está exportando o objeto, ela está exportando a classe. Tá? Como eu falei para vocês na aula anterior, né? O JavaScript, ele não é... Essa classe, recebe o nome de classe, né? Mas é só uma syntactic sugar, né? Ela é só uma... que eles chamam de açúcar de sintaxe, né? Se eu vou traduzir ao pé da letra. Mas é como se fosse ali uma melhoria na sintaxe. Mas, na prática, não se mudou a estrutura da linguagem. Ou seja, continua não existindo classe. Então, se não existe classe, o que é isso que tu chama de classe? É simplesmente um objeto que serve de protótipo. Tá? Então, o JS funciona dessa forma. Na verdade, você não cria uma classe, você cria um objeto, ou seja, esse objeto ele existe em tempo de execução, ele é criado em tempo de execução, toda a estrutura dele é criada em tempo de execução, e ele serve de protótipo para outros objetos. Tá? Então, quando você for instanciar um outro objeto, esse outro objeto vai herdar características, né, desse objeto, que serve de protótipo. Tá? É por isso que eles usam para isso, para essa herança, né, para que ocorra essa herança, eles usam uma delegação, né, um método de delegação, que ocorre através da palavra-chave, né, ou da propriedade, podemos colocar dessa forma, que se chama prototype. Tá? Então, se você for aqui, eu vou mostrar um exemplo aqui.
Só para não ficar desconexo da... Vou pegar aqui o array, por exemplo. Na documentação do JS, né, JavaScript. Aqui, array. Então, aqui, ó, por exemplo, deixa eu ir aqui nas... Quando ele vem aqui nas propriedades de instância, né? Nas propriedades de instância, ou seja, nas propriedades de um objeto array, do tipo array, né? E não na classe, colocar entre aspas, do tipo array, né? Então, no objeto do tipo array, ou seja, você deu um new array e criou um novo array. Esse novo array vai ter uma propriedade, por exemplo, a propriedade length, né? Percebe que aqui na documentação da Mozilla, né, ele deixa bem claro que essa propriedade ela veio do prototype do array. Ou seja, o array ele continua sendo um objeto, ele vai ter uma propriedade chamada prototype, que é, digamos, que é da onde vai se herdar, né, da onde vai se herdar as características das instâncias. Tá? E aí, esse length, ele vem do prototype do array. Tá? Então, o length vem do prototype do array. Ou seja, a herança ocorre dessa forma. Tá? Mais detalhes a gente pode ver em uma aula específica de JavaScript. Tá? Então, só para concluir o que a gente estava falando, já até me perdi aqui qual é a página, tá aqui. Só para concluir o que a gente estava falando, basicamente o que vai acontecer é isso. Tá? Então, ele vai exportar a classe. Como isso é possível? Porque essa classe, na verdade, é um objeto. Tá? É um objeto que guarda ali, ela vai servir de protótipo para novas instâncias. Tá? Então, basicamente, o que está se exportando é isto, né? Esta classe. E, a partir dessa classe, você pode criar novas instâncias, novos objetos, né? A partir desse protótipo de objeto. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso, nós estamos instanciando um novo DataGen. Tá? Então, ele vai criar uma nova instância a partir dessa classe, né, que é o nosso protótipo, e vai se criar aqui uma nova instância, e aí eu dei o nome de DG. Tá? Dei o nome de DG. Perfeito? Então, basicamente é isso que esse exemplo está mostrando. É um exemplo pequenininho, mas que a gente pode viajar, né, em torno desse pequeno exemplo. Tá? Ou seja, pode falar do Node, pode falar das propriedades do JavaScript, e por aí vai. Tá? Então, a segunda classe que a gente pode apresentar aqui é a classe Column, né? Ela é uma classe importante, digamos, por questões de organização, né? Mas ela é uma classe em que os desenvolvedores vão atuar diretamente, né? Muitas vezes. Vai ter vez ou outra que vai aparecer ali um column para o cara. Mas nem sempre, principalmente porque dentro do DataGen, né, existem formas de lidar com as columns. Né? Então, digamos que o cara não precise ali fazer muita coisa com essa classe. Tá? Justamente porque já tem métodos acessórios para se manipular as columns. Então, essa classe é responsável por armazenar alguns metadados sobre os atributos da base de dados a ser gerada. Então, basicamente, esse cara aqui está mexendo com os atributos da base. Tá? Então, a gente aqui, nesse caso, já está pensando numa base tabular, né? Então, uma base de dados tabular, não é uma base de dados espalhada, não é uma base de dados que tenha imagens, né? Apesar da gente querer fazer isso posteriormente, mas até se for o caso, né, a gente vai ter que imaginar que uma imagem vai sair uma coluna, né? Mas a gente acaba não printando essa coluna quando exportar, por exemplo, uma informação ali em CSV. Né? Ou seja, uma informação tabular. Então, esse cara aqui, ele é justamente para isso. Ele é a classe responsável por armazenar alguns metadados sobre os atributos da base. Tá? Então, por exemplo, qual é o nome dessa coluna? Né? Essa é uma coluna que vai sempre ter informações numéricas, ou ela sempre vai ter informações de string. Então, são realmente alguns metadados que vão fazer com que se identifique, ele dê uma certa caracterização para essas colunas. Ou seja, as dimensões da tua base de dados, atributos,
colunas, todas são sinônimos para a mesma coisa. Geralmente não será necessário acho que botou um N aqui, instanciar objetos dessa classe manualmente. Deixa eu logo editar isso, né? Instanciar agora. Geralmente não será necessário instanciar objetos dessa classe manualmente, uma vez que objetos DataGen já possuem o método dg.addColumn, né? Ou seja, os objetos, né, que vêm dessa classe, né, já possuem um método addColumn, né, que já instancia a classe internamente, né? Ou seja, já é um método utilitário para que se adicione novas colunas. Então, quando você chama esse método, ele já adiciona uma nova coluna nesse modelo gerador, né, que é o próprio instância de DataGen. Tá? Deixa eu só colocar aqui também logo uma graça aqui, né? Ó, esse cara aqui, no Markdown, né, ele vira um código. Tá? Então, esse código corrido, né, ou seja, um código que faz parte do texto. Como eu fiz aqui, né? Coloquei essa acentuação aqui, tipo a crase, né? É a crase nossa, né? E a crase aqui também, tá? Então, ele está entre os acentos crase, ele vira um código no texto corrido. Então, como esse cara aqui é um objeto, eu vou colocar aqui o G maiúsculo também, já para ficar certinho. Pronto. Então, os objetos, uma vez que os objetos DataGen já possuem o método que já instancia a classe internamente, tá? Então, bora dar uma olhada só nesse método aqui, addColumn, só para a gente dar uma olhadinha nele, para a gente entender o que essa documentação está querendo nos dizer, né? Então, se a gente for aqui dentro da classe DataGen, ó, né, nós vamos procurar por um método addColumn, tá aqui, ó, addColumn, né? Então, esse método, ele recebe um nome e recebe um gerador, tá? Esse gerador aqui, ele é opcional, tá? Por quê? Porque bem aqui a gente já verifica se foi passado alguma coisa, né? Se não foi passado, que é o caso que vai acontecer com esse duplo pipe aqui, né? De 2 traços, ele vai instanciar um novo gerador default, né? Esse gerador default também é uma propriedade aqui que ela deve estar em algum lugar aqui do código, né? Que define quem é o gerador padrão. No nosso caso, como a gente está vendo aqui na interface gráfica, né? É o Uniform Generator, tá? Se a gente der um Ctrl clique aqui, a gente vai ver, ó, Random Uniform Generator, dá até para ver sem clicar, tá? Então, é o Uniform Generator. Oita, cadê? Tá aqui. Então, ele já vem aqui, ó, e já dá um New Column, tá vendo? Então, ele já vem e já dá um New Column. E já adiciona ele dentro da propriedade columns, né? Então já dá o push dele. Então ele já instancia e já coloca ele lá no array, né, que está armazenando as colunas do modelo gerador. Tá? Então, se ele começa com nenhuma, ele vem, dá um add column, ele cria uma nova coluna com o gerador padrão já dentro dela, né, e já dá o push. Você já coloca ela dentro do array de colunas, tá? Esse push adiciona no final do array, né? Como se fosse o append, tá? Em outras linguagens tem o nome de append, né? Ok? Então, ou seja, tá vendo? A documentação está nos guiando, já está meio que deixando claro aí o que a gente precisa entender, tá? Então, a classe column, não precisamos nos deparar tanto com ela, apesar de que é interessante entender o que ela faz. A classe generator, né? Então, esta classe é o tipo mais abstrato de gerador e tem o propósito de organizar uma interface comum a todos os geradores, permitir possíveis reutilizações de código, tá? Então, a classe generator
ela vai ser ali o building block, né? Ele é o mais abstrato dos building blocks. É por isso que o nome é blocks, né? Que a gente deu esse nome por causa disso. Então, ele vai ser o tijolinho mais abstrato. Então, ou seja, o que ele... se a gente está falando de uma linguagem de programação orientada a objetos, né? A gente está falando que ele vai ser ali... Ou seja, todas as classes vão herdar dele. Todas as classes que geram dados ou que modificam dados, né? Que estão dentro dessa cadeia geradora, vão herdar, né? Por critérios de organização, né? E também de reutilização de código, né? Interface comum. Isso aqui quando eu falo organização, estou falando dessa interface comum. Ou seja, vai fazer com que todos os geradores herdem de generator. Tá? Então, o generator, ele pode ser instanciado? Não, ele é uma abstract class. Né? Significa, isso vai me impedir de dar um new generator em JavaScript? Não, também. Né? Como eu falei para vocês, JavaScript não é o conceito de classe, tem o conceito de prototype. Então, todo objeto tem o seu prototype, todo objeto serve como prototype para outros objetos. Tá? Então, ou seja, isso significa que se um programador mal informado, né, não leu a documentação, não assistiu a aula, for tentar meter a cara e der um new generator, né, vai sair um objeto lá. Agora, esse objeto serve para alguma coisa, né, ele vai gerar informações úteis, ele vai ter um comportamento esperado? Não, né, ele vai fazer praticamente nada, né. Ele vai ter uma lógica interna ali, que vai ser uma lógica feita exclusivamente para reutilização, mas ele não vai fazer, essencialmente, nenhuma geração específica. Né? Então, quando o cara está pensando em gerar alguma coisa, está pensando em gerar alguma coisa concreta. Né? E o gerador não tem essa lógica. Tá? Ele serve simplesmente para essa organização, ele serve para esse arquetipo. Tá? Então, eu já sinalizo aqui Abstract Class, não que ele seja a mesma coisa, não é o mesmo conceito em Java, tá? de abstract. Eu só sinalizo aqui para informar de maneira já sucinta, né, que esse cara não serve para ser instanciado. Tá? Ele serve para ser herdado. Então, nós temos aqui também... Aí, tá, beleza. Então, ele é o mais... Desculpa, pulei aqui. Então, ele é o mais abstrato, tá, dos geradores. E, continuando aqui, os geradores podem ser encadeados para formar uma geração combinada de vários tipos. Tá? Essa descrição aqui tem até um pouco mais detalhado no artigo. Esse encadeamento, né, segue grande parte da lógica presente no padrão de projetos Decorator. Depois eu venho e coloco aqui uma referência, alguma coisinha, né, para deixar mais claro. Mas esse padrão de projetos lá do Gang of Four, né, do Design Patterns, tá, que é o livro lá dos 4, Gama et al., né, geralmente, ele vai, ou seja, eu vou pegar vários elementos, né, desse padrão de projeto chamado Decorator, né, e vou utilizar para gerar essa lógica encadeada, tá? Por que ele usa grande parte e não é exatamente o padrão de projetos, né? Porque o padrão de projetos ele tem uma lógica muito específica, né? E aí eu tentei ser um pouco mais geral, tá? Na utilização desse padrão de projeto. Principalmente na hora de encadear, né? Por exemplo, o padrão de projetos não prevê, pelo menos no livro, né? Pode ser que ele preveja em extensões, alguma coisa assim. Pelo menos no livro não prevê ali uma flexibilização na ordenação dessa cadeia, né? E já na forma como a gente faz, sim, porque é desejável, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, esse cara aqui é a cadeia, ó, só para enxergar, né? Então, eu posso combinar vários geradores. A gente mostrou isso um pouco lá na última aula, né? Que ao combinar esses geradores aqui, isso vai gerar um valor final combinado de cada gerador, tá? Essa combinação também ocorre a partir do operador, né? Então, aqui todos são operador de soma, ele vai somar todos os valores desse uniforme generator, que significa que provavelmente
como está sendo tudo somado, né? Então, provavelmente essa dimensão 1 aqui, ela vai ser maior que todas as outras dimensões, né? Então, aqui está variando de 0,6 a 3, né? Aqui está todo de 0 a 1, tá? Então, basicamente é isso. Então, essa é a cadeia. Então, o que eu quero? Eu quero poder, né, reorganizar isso de maneira flexível, tá? E aí o padrão Decorator não vai prever, não que isso não possa ser feito, né, que, não, quando usa o padrão Decorator, tu não pode fazer isso. Não, não é assim que funciona, né? Mas é importante deixar isso claro, né, que não está previsto lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, eu venho aqui e mudo, né, a ordenação desse cara. Deixa eu ver aqui. Eu preciso colocar um gerador de tipo diferente, né, para que se enxergue com mais clareza a ordenação. Então, olha só, tem aqui o uniforme, o Gaussian, Poisson e outro uniforme. Então, por exemplo, eu quero pegar esse uniforme e quero jogar ele para frente. Eu vou colocar ele aqui, ó. Então, uniforme, Gaussian, Poisson, tá? Para que essa ordenação seja flexível, seja fácil de fazer, então tive que adicionar algumas lógicas a mais, ou seja, por isso que é uma espécie de expansão do Decorator. Tá? Então, novamente, né, para entender um pouco melhor, tem que ler um pouquinho mais de padrão de projeto, enfim, né? E também já entender um pouco mais de como está sendo feito isso lá dentro. Aí, para isso, precisamos estudar aqui um pouco o Generator. Aí vem, a partir desse momento aqui, vem as subclasses de Generator, né, como a gente viu lá no índice. Tá? Então, vem as subclasses de Generator. A primeira aqui eu coloquei em ordem alfabética, né, não tem muito porquê dessa ordem, né, porque cada tipo é independente um do outro, né? Então, simplesmente ordenei de ordem alfabética mesmo. Tá? Então, a classe acessório. Essa classe é o tipo abstrato para geradores acessórios. Né? Então, o nome já diz, ele é um acessório, ele não é um gerador em si. Né? Ou seja, geradores que modificam valores já gerados na cadeia de geradores. Tá? Então, eles precisam da existência de outros geradores. Portanto, esses geradores devem ser sempre usados com outros tipos de geradores para que façam sentido, tá? Então, para ele fazer sentido, precisa ter um gerador que realmente gere um valor, tá? Geradores de função. Essa classe é o tipo abstrato para geradores que utilizam valores de outras colunas, tá? Ou seja, os atributos, né, da base de dados gerada. Geradores desse tipo são especialmente úteis para a criação de correlação entre atributos da base de dados. Tá? Então, tal qual o gerador acessório, né, a função também não faz sentido sozinha. Tá? O acessório precisa de pelo menos um gerador na cadeia, então o efeito dele é na cadeia. Tá? Quando eu falo na cadeia, você já tem um gatilho aqui, né, que é dentro da coluna, você tem uma cadeia de geradores. Tá? Então, quando eu falo dentro da cadeia, eu estou falando dentro dessa cadeia especificamente. E já a função, né, ela modifica um valor de uma coluna. Tá? Então, ou seja, o acessório, ele tem o poder dele interno, ou seja, ele necessita de pelo menos um gerador que gera alguma coisa dentro da cadeia, e o gerador de função precisa de pelo menos uma coluna antes dela, tá? Que gere uma informação. Por exemplo, eu vou pegar aqui pela quarta dimensão e vou colocar um cara de função. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver, senão vai ficar meio complicado para você me acompanhar. Então, peguei aqui, ó, selecionei aqui do meio, tá? E vou mudar o tipo dela para função. Então, função, vou pegar qualquer uma aqui, função linear, que é a mais básica, tá? Então, ele vai ter o operador, né? Porque o operador já é uma herança da própria
do próprio tipo generator, né, que é o mais abstrato. Então, assim, todos os geradores terão essa propriedade operator, apesar de não usar, por exemplo, né? Nesse caso aqui, como ele está sozinho na cadeia, ele não vai usar esse operador, tá? Mas ele tem mesmo assim. Aí aqui tem o A e o B, tá? Aqui tem uma breve descrição do que é o A e o que é o B. O A seria o slope, o B seria o intercept. E, para a gente não estar acostumado, né, são essas palavrinhas em inglês, em português. Em inglês, elas significam o coeficiente angular e o coeficiente linear de uma função linear, né, porque ela é uma função linear. Falando matematicamente mesmo. Então, aqui, ó, ele tem aqui o coeficiente angular de 2, coeficiente linear de 0. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Pegar o valor de uma coluna, multiplicar por 2 e somar com 0. Aí, lógico, eu preciso de um input, tá? E o input que ele vai ter são sempre as colunas anteriores, tá? Sempre as colunas anteriores. Ou seja, ele não vai pegar o valor de um gerador, né? Ele vai pegar o valor do resultado da cadeia inteira de geradores já retornado na coluna, tá? Isso é importante também frisar. Então, aqui ele vai pegar, eu quero pegar a dimensão 1, né, e aplicar uma função linear. Quando eu aplicar essa função linear, ele vai retornar esse valor dentro da cadeia. Como ele está sozinho na cadeia, então vai ser retornado esse valor diretamente. Tá? Então, se a gente dá uma olhadinha aqui na dimensão 4, aqui da nossa visualização, a gente já vai ver aqui, ó, que aumentou bastante, né, a escala. Tá? Aqui nós tínhamos valores gerando de menos 1 até 6, né? Aqui nós vamos ter o dobro, né? Menos 2 até 12. Justamente porque se transformou linearmente essa coluna, tá? Então, e aí, se vocês forem ver, né, visualizar isso aqui com mais calma, eu não sei se tem como reordenar isso aqui, não sei se funciona, acho que não funciona. Né? Se tivesse como reordenar, a gente ia ver uma relação linear entre a dimensão 1 e a dimensão 4. Tá? Mas aí não vem ao caso, depois a gente analisa isso com mais calma. Então, funções, a classe function, né? Ela é o tipo abstrato para todos esses geradores do tipo função. Classe geometric, né? Essa classe é o tipo abstrato para geradores que utilizam propriedade geométrica para gerar dados. Geradores desse tipo, geralmente, gera mais de uma dimensão de dados, sendo necessário a utilização de um gerador acessório getExtraValue. Tá? Então, já está dizendo exatamente qual é o gerador que é necessário para pegar dimensões extras, né? Dado que esse é um gerador multidimensional. Para obter outras dimensões geradas. Por padrão, a primeira dimensão é retornada pelo gerador na cadeia de geração. Tá? Então, isso é uma pausa que a gente tem que fazer importante também aqui para entender uma particularidade dessa lógica de geração do blocks. Né? Então, os geradores, eles são bloquinhos, né? Eles são building blocks. Esses building blocks, eles são contidos dentro de uma dimensão de dado. Tá? Então, pode haver geradores, né, que, apesar de estarem contidos dentro de uma dimensão, geram mais de uma dimensão. Tá? Isso gera uma contradição. Né? Por quê? Porque aqui, nessa dimensão, você tem que gerar apenas um valor. Né? É o valor de uma dimensão. Tá? Isso vai virar uma coluna lá. Se for falando de dado tabular, né? Isso vai virar uma coluna lá. Então, como fazer? Né? Como proceder? Então, basicamente, quando você tem um gerador de 2 dimensões, né, esse gerador vai continuar aqui na sua cadeia, ele vai retornar somente um valor. Ele gera 2, 3 dimensões, 5, 10, 20, sei lá, quantas dimensões ele quiser. Gerou, armazenou, ficou lá dentro dele, tá dentro desse bloquinho. Ele vai retornar dentro da cadeia apenas o primeiro. Tá? Então, por padrão, ele retorna o primeiro. Tá? Então, ele vai gerar, vamos supor, 10 valores, ele vai retornar somente o primeiro, e aí só vai se enxergar, né,
a contribuição desse gerador, desse bloco, né, apenas a primeira dimensão dele, que ele está gerando. E as outras, como é que eu faço para ter acesso? Então, você pode escolher qualquer uma outra dimensão, ou até a mesma, se for o caso, né? Se quiser fazer alguma outra, sei lá, uma outra pegadinha, alguma outra, sei lá, gerar um padrão estranho, né? Não sei por que seria feito isso, mas geralmente você vai escolher uma outra dimensão e usar esse gerador específico aqui, ó, acessório get extra value, tá? Esse cara aqui, ele você vai apontar um outro gerador aqui, eu acho até que vai dar um bug aqui se fizer isso, ó. Aí, colocou 0 ali, né? Porque ele não tem, esse é um gerador unidimensional, né? Ele só gera um valor, ele não tem duas. Então, a ideia é pegar um gerador de 2 dimensões e jogar aqui, né? Nesse caso, não apresentei nenhum exemplo, tá? Mas a ideia é essa. E aí, ele vai pegar o valor especificamente desse cara na dimensão que eu desejo. Aqui eu já coloco o padrão 1, né? Porque a 0 ele já retorna. E aí o usuário pode escolher aqui se ele quer pegar 1, a 2, a 3, a 4. Ele pode pegar outro aqui, colocar outro get extra value em outro lugar. Então ele está aqui no acessório, né? Get extra value. Tá? E fazer a mesma coisa. Colocar um cara aí para fazer o link. Tá? Então, o que ele está tentando explicar aqui, nesse caso, é isso. Tá? Então, não confundir, né, o que é a geração de dados multidimensionais, que é uma coisa óbvia que o DataGen já faz, com o gerador, né, que é um building block, é um bloquinho, é um tijolinho lá, né? Esse gerador ser multidimensional. Tá? Isso implica num problema, e esse problema é resolvido a partir do get extra value. Tá? Problema por quê? Porque um bloquinho ele está contido em uma dimensão. Então, não pode uma coisa que está contida em uma dimensão, né, apresentar multidimensões. Então, ele simplesmente retorna uma dessas multidimensões que ele gera, e as outras são obtidas a partir desse gerador acessório. Aí a gente já entende um pouco também da importância dos acessórios. Tá? Então, os acessórios, eles são importantes nesse sentido. Né? São modificadores, são utilitários, por aí vai. Ok, random. Então, essa classe é o tipo abstrato para geradores que geram valores aleatórios. Tá? Aí eu poderia colocar pseudo-aleatórios também, se quiser ser mais técnico, né? Conforme uma função de densidade ou conforme uma regra pré-definida. Tá? Então, conforme uma função de densidade, uma regra pré-definida. Então, esses são geradores que vão utilizar ali uma função probabilística, né? Então, é o caso ali do nosso padrão, né? Que é o Uniform Generator. Tá? Ele vai pegar uma função probabilística, que é a função reta, né? Na probabilidade, você vê lá aquela função reta, que todos os valores têm a mesma probabilidade de ocorrência. Se todos os valores têm a mesma probabilidade de ocorrência, então eles vão ocorrer de forma quase igual, né? Porque você está falando de aleatoriedade, né? Não de uma coisa certa. Então, eles vão aparecer de maneira bem distribuída, né? Evenly distributed. Ele vai colocar isso lá em inglês. Então, vão ficar bem distribuídos ao longo de todos os valores possíveis de serem gerados. Tá? Que é o que está acontecendo aqui, por exemplo, na dimensão 2. Tá? Aqui na dimensão 2, você vê que ele pode haver uma certa confusão, mas não existe um lugar que tem mais densidade que outro. Tá? De maneira geral, tá? De maneira geral. Lógico que isso pode acontecer por ser uma coisa aleatória. Mas isso fica mais evidente, né, que existe uma uniformidade quando a gente vem aqui e atualiza o valor e vê que se existem gaps, esses gaps não são sempre no mesmo lugar, por exemplo. Ok. Diferentemente aqui do nosso gerador gaussiano, né? Gerador gaussiano aqui, ó. Que aí sim ele já vai ter uma concentração maior em um determinado ponto, que é onde fica a média, né? Então, a média aqui é o 0, então ele vai ter uma concentração maior, centralizada no 0. E a partir do 0, né, você vai espalhar mais ou menos conforme
o desvio padrão. Tá? Então, ou seja, você tem uma função matemática, a partir dessa função matemática, você tem probabilidades, e essas probabilidades vão ser úteis para gerar as informações. Tá? Então, conforme uma função densidade, que seria a função de probabilidade, ou conforme uma regra pré-definida, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui de regra pré-definida, né? Podemos ter aqui, por exemplo, o weighted categórico, né? Ou categórico, tá? Então, mesma história, né? Então, tem tantas categorias, divido a probabilidade entre cada categoria, ele gera também de maneira quase igual, né? Para cada uma dessas categorias. Sequência, né? O sequence, classe sequence. Essa classe é do tipo abstrato para geradores que geram valores conforme uma regra de recorrência, formando assim uma sequência de valores. Então, são geradores que levam em consideração valores gerados anteriormente. Tá? Isso gera uma sequência. Então, sei lá, colocar aqui qualquer progressão geométrica, progressão aritmética, né? Levam em consideração o valor anterior para gerar o novo valor. A sequência de Fibonacci, né? Se quiser gerar a sequência de Fibonacci, vai usar um cara desse tipo aqui. Tá? Cuidado com os geradores de sequência também, né? Que eles vão, muitas das vezes, extrapolar o limite, né? Colocar um gerador que vai imitar ali o número de Fibonacci, né? Se colocar muitas linhas, ele vai estourar lá o valor do inteiro, tá? Então, também poderia ser uma coisa interessante, por exemplo, né? Já colocar ali uma forma de não estourar, né? De armazenar isso num buffer, alguma coisa assim, tá? E por último aqui, o switch case function não tá azulzinho ainda, porque não tem página para ele. Mas a gente vai criar em algum momento, né? Ela já é uma subclasse de function, não mais de generator. Percebam aqui que todas são subclasses de generator, né? Todas estendem generator, né? E a switch case function estende função, tá? Então, essa classe é um subtipo de function que recebe valores categóricos como entrada e possui uma cadeia de geradores diferentes para cada entrada diferente. Meio diferente, mas tudo bem. Seu nome vem da semelhança que ela possui com a estrutura switch case das linguagens de programação. Tá? Então, ele é uma espécie de função para valores categóricos. Tá? Então, ela tem a mesma ideia da function, né? Só que a function ela é especialmente útil para atributos numéricos. Tá? Para atributos numéricos. Então, ela vai ali somente receber um valor numérico, vai se aplicar alguma função, por exemplo, linear, exponencial, logarítmica, né? Seja o que for a função, porém, já está prevendo ali um número inteiro, tá? Como existe uma diferença enorme entre um número inteiro e uma informação categórica, né? Uma informação numérica e uma informação categórica, precisou-se, né, criar aqui uma outra estrutura também para aproveitar códigos desse tipo de gerador. Tá? Então, é o gerador do tipo switch case. Aí, então, o que esse gerador faz? Então, por exemplo, vamos supor aqui, né? Temos aqui uma informação categórica na coluna 2, vou dar o zoom aqui para a gente olhar. Tá? Então, dimensão 2 tem um valor categórico, gerado aleatoriamente, né? Eu vou criar aqui embaixo dele logo, vou colocar no lugar desse extra value aqui que tá... Não, vou colocar aqui mesmo, para a gente enxergar. Vou colocar aqui no lugar desse uniform generate, um switch case function, né? Uma função categorical function, tá? Aqui, nesse caso da interface gráfica, ele não mostra para o usuário, né, que existe uma hierarquia a mais de classe, tá? Mas existe.
Tá? Mas para não ficar um negócio muito interno, um dentro do outro, né? Para não ficar duas listas aqui de menus, já se colocou direto aí a categorical function, tá? Até simplifica para o usuário. Mas sabemos que a categorical function, ela herda de switch case function e não de function direto. Tá? Então, categorical function está aqui, ó. Vou voltar aqui para configurá-la. E aí, a interface gráfica já tem, né, essa habilidade, né, de só mostrar para o usuário coisas que não vai dar problema, né? Então, se ele mostrasse aqui a coluna 1, por exemplo, né, está se prevendo uma entrada categórica e aí a coluna 1 é numérica, já ia dar um problema, né? Então, já inteligentemente mostrou somente as dimensões anteriores, né, que são categóricas. Então, quando se colocou aqui, ó, ele entendeu que era a dimensão 2, ele já viu quais eram todas as categorias possíveis de serem geradas por esse gerador categórico, né, que estão saindo aqui dessa dimensão 2, e já os colocou aqui, né, já deixou eles aqui colocados. Tá? E aí percebe que ele criou aqui uma estrutura, uma cadeia, para cada categoria. Então, cada categoria terá a sua condição, terá a sua cadeia de gerador diferente, tá? Então, o que ele quer dizer, né? Que se a saída na dimensão 2 for banana, né, que é a primeira aqui, ele vai gerar conforme o que aparecer aqui. Então, por exemplo, deixa eu mudar esse gerador para a gente entender, né? Vou modificá-lo. Em vez de 0 a 1, eu vou colocar de menos 1 a 0. Então, eu recuei um pouquinho ele. Ó. Então, quando o gerador for banana, ele vai gerar um valor entre menos 1 e 0. Tá? Não mais entre 0 e 1. Então, se a gente olhar na nossa visualização aqui, né, nós vamos perceber que banana, né, recuou. Olha lá. Então, sempre que ocorreu banana na dimensão 2, a dimensão 3 vai gerar valores não mais entre 0 e 1, mas sim agora entre menos 1 e 0. Isso é claramente visível aqui na nossa coordenada paralela. Né? Então, toda informação que passa aqui por banana, ela não sobe, né, para cima do 0, ela fica aqui entre o 0 e menos 1. Tá? Ao passo que as outras duas que eu não modifiquei, que são maçã e laranja, né, apple e orange, elas estão aqui no range padrão do gerador uniforme, né, que é entre 0 e 1. Tá? Então, para a gente entender aí o comportamento dessas funções que são, deixa eu ver aqui, que são do tipo switch case function. Tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tá tudo fluindo tranquilamente? Por enquanto, sim. Tá. Então, basicamente é isso. A API Reference, ela tá bem simples ainda, né? Eu tirei alguns dias só para fazer ela até agora. Tava decidindo também qual era, se eu ia usar alguma ferramenta, ou se é aqui no GitHub mesmo. Né? Decidi por ser no GitHub, que fica mais simples, né? Pode ser que tenha um pouco mais de trabalho, mas a gente vai ter um controle extraordinário aí sobre a documentação. Tá? Então, achei que ia ser mais tranquilo. A curva de aprendizado também é bem fácil de gerar a documentação. E aí, o que acontece, né? Então, dentro desses caras, a gente vai ver aqui algumas características. Tá? Então, por exemplo, aqui na DataGen, eu já fui colocando algumas coisas. Tá? Já fui colocando algumas coisas. Já tem bastante coisa, por sinal. Mas, muitas das coisas não consegui ainda colocar descrições. Né? Eu não consegui colocar os métodos ainda. Ó. Coloquei aqui as propriedades. Não lembro se tem static methods, eu acho que não tem. E coloquei as propriedades estáticas. Tá? Aqui algumas eu já consegui descrever com um pouco mais de detalhes, outras nem tanto.
E aí, a nossa ideia é ir alimentando esse negócio, né? Então, aí vocês podem dar uma lida com mais calma nesse pequeno pedaço aqui do DataGen, tá? Ou seja, né, no que eu já fiz até então. E aí, a minha ideia é que vocês me deem uma ajuda. Olha, aqui nem saiu, né? Deu algum erro aqui, que eu não sei o que foi, que não apareceu o negrito. E nem o object aqui também, por algum motivo. Aí eu quero que vocês vão me ajudando a preencher esses caras. Primeiramente, vocês precisam entender isso, né? E aí, da feita que vocês forem adicionando coisas aí, a gente vai trabalhando. Então, uma coisa importante que a gente precisa olhar. A primeira, esse cara aqui, né, que é o api.md, ele fica na pasta Data Generator, que é a pasta raiz do projeto, tá? E ao clicar dessas classes, né, ela vai te levar para dentro da pasta já, né? Então, tá dentro da pasta docs, aqui, ó, docs, né? E tem o MD específico dessa classe. Os MDs de classe, que eu acho que é o que a gente pode começar a fazer em grupo, né, paralelo, elas têm a seguinte estrutura. Então, tem o título, padrão, a gente tem que fazer uma espécie de índice, porque vai ficar mais fácil, porque olha só o tamanho disso aqui, né? Então, se a pessoa quiser aqui já clicar, né, eu quero ver, estou interessado numa propriedade de instância. Então, já vem aqui, clica, já vai de cara, né? Assim como também listar cada uma dessas propriedades de instância aqui, né? Por exemplo, aqui eu já coloquei o DataGen, tá? Então, só coloquei um. Eu vou tentar modificar um pouquinho aqui só para a gente ver como é que fica, né? Mas a gente pode ver aqui que nas outras, né, classes não tem nada ainda. Eu só coloquei chamar de scaffold, né? Mas é uma estrutura básica aqui, que eu quero que todos sigam a mesma coisa. Então, quero colocar o nome da classe, o índice e aqui a estrutura, como é que funciona o construtor, como funcionam as propriedades estáticas, métodos estáticos, propriedade de instância, métodos de instância, tá? Só para deixar claro aqui mais ou menos a diferença entre o que é o estático e o de instância, né? Basicamente é uma propriedade que está atrelada ao objeto da classe, né? Como eu falei, né? A classe não é uma classe, não é um objeto. Tá? Então, se tem uma propriedade atrelada diretamente a ela, a gente chama isso de estático. Tá? Ou seja, o cara não precisa instanciar, né, para ter acesso, assim como é compartilhado em todos os objetos. Ou seja, se você modifica esse valor, ele modifica lá dentro da classe. Né? Então, acaba sendo modificado para todo mundo. E as propriedades de instância, né, são propriedades criadas individualmente para cada instância que se cria nova. Então, deu um new, aí aquela propriedade ela é criada especificamente para aquele objeto instanciado. Tá? Então, a ideia é gerar a documentação desses caras. Tá? Então, acho que o primeiro passo, como vocês podem me ajudar, é adotar um cara desse aqui. Pode ser os mais básicos lá. E preencher não precisa descrever ainda, mas já preencher quais são, e buscando, né, quais são os métodos e propriedades que esses caras têm. Então, vou fazer um exemplo aqui com o próprio DataGen. Tá? Então, DataGen, eu vou lá no código, né, e olho aqui, aí eu acho a primeira classe, né, DataGen está aqui, tá, ok. Aí eu olho aqui, constructor, né, então eu vejo aqui, tem esse construtor, ele tem algum parâmetro? Não, está zerado aqui, né. Existe outra forma também de ver se ele tem parâmetros, porque nem sempre se declara aqui em JavaScript, né? Pode também pegar aqui uma propriedade que, se não me engano, é parâmetros. É parâmetros ou parâmetros?
uma propriedade aqui que eu... Dá uma pesquisada rapidinho. Function. Porque pode ser que acabe também confundindo. Parâmetro. Arguments está aqui. Né? Então, também existe outra forma de pegar os parâmetros da função, né? Através dessa propriedade arguments. Aqui, tá? Esse cara aqui, arguments, ele é um cara que é tipo um array, né? Aqui, o argument 0 é o mesmo que se eu tivesse declarado aqui um nome, né? Tá? Vou colocar aqui A, né? É a mesma coisa que eu colocar um argumento 0, mesmo sem ter colocado ninguém aqui. Tá? Então, só para ter cuidado, mas geralmente a gente gosta bastante de utilizar aqui uma variável, né? Se coloca essa variável aqui como parâmetro, ou seja, já se declara um nome para esse primeiro, segundo, terceiro parâmetro, né? E aí fica mais fácil até de identificar. E aí a ideia é ir pegando, né? Cada um desses nossos amigos aqui. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui no GitHub e vou tentar adicionar aqui um método, por exemplo, né? Porque instância eu acho que eu já adicionei todos. Do DataGen, né? Então, instance method, por exemplo. Vamos pegar um método aqui. Esse cara aqui, né, configs, ele é um get e um set, né? Aí eu fiquei um pouco em dúvida sobre como eu faço para colocar ele, porque eu vou até pesquisar um pouco mais sobre isso, porque isso é uma forma especial de propriedade, né? Que não é bem uma propriedade. Mas eu vou dar uma pesquisada se eu coloco ela se é mais adequado colocar ela em função ou se é mais adequado colocar ela em propriedade. Né? Porque depois a gente vê como é que funciona isso com mais calma, tá bom? Mas vamos pegar um outro cara aqui, por exemplo, get column names. Né? Então, vou pegar aqui essa função manualmente mesmo, né? Essa que é a parte chata. A parte legal é que é fácil entender isso aqui. A parte chata é que tem um certo trabalho manual. Então, a gente vai aqui no instance methods, né? E aí eu colo o nome aqui dela por enquanto e venho aqui nesse estilo. Então, vou pegar todo esse carinha aqui. Todo esse carinha aqui, ele vai me dar... isso aqui vai dar um enter, né? Eu vou tirar isso aqui. Do primeiro, pelo menos. Vou colocar nos outros somente. Esse carinha aqui todinho, ó, o A, né? E esse lado aqui que fecha o A, ele vai gerar um link, né? Esse link é esse carinha aqui, ó. Só tem um aqui por enquanto funcionando, os outros não estão funcionando, tá? Isso serve para quê? Para quando eu faço isso aqui, ó, ele vem direto para aí, tá? Então, por isso até que eu coloquei em HTML, porque não vai ter uma forma intuitiva de fazer isso com o próprio Markdown. Então, o Markdown, ele aceita colocar um HTML interno, né? E aí o GitHub interpreta isso bem. Então, eu só vou fazer a modificação necessária aqui, né? Que é colocar, em vez de D, colocar o href, que era uma coisa que eu tinha errado. Em todos, por sinal. Vou colocar aqui no lugar desse. Aí, aí eu criei um padrão, né? Então, eu vou chamar as instâncias de DataGen de DG para ficar curto. Eu poderia colocar, ao invés de DG minúsculo, né? Eu poderia colocar assim, ó, DataGen, que é o nome da classe, ponto, prototype, ponto, aí o nome do método, né? Poderia fazer isso, né? Mas ficaria um negócio realmente muito grande, tá? Então, eu preferi não fazer assim,
Tá? Preferi colocar um alias, né, um apelido para isso aqui, chamar ele de DG, tá bom? Fica mais elegante, eu acho. E coloco aqui. Então, coloca assim um href e um name, tá? Para que isso seja identificável via Markdown. Vou dar um exemplo disso lá em cima, tá? Então, ok, venho aqui. Então, esse cara aqui vai gerar só esse tracinho, tá? Ou seja, não é um tracinho, né? É o maior que, no caso. Aí vai gerar só esse maior que em forma de link. Esse cara é a nossa âncora, né? A gente chama de âncora. Então, ele vai gerar uma âncora. Para quê? Quando eu tenho um link, ele me leve para essa âncora. Tá? Então, eu gero essa âncora. Eu faço o resto da declaração, que seria o dg.getColumnNames. Isso aqui, de fato, vai aparecer, né? E aí eu venho e coloco os parâmetros. Tá? Se tiver algum retorno também esperado, eu posso colocar ele dessa forma. Coloco 2 pontos e coloco o tipo do valor retornado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo no método, né? Só para a gente ver se ele retorna alguma coisa. Lógico, ele retorna os nomes, né? GetColumnNames. Não recebe nada por parâmetro. Também não usa aqui o arguments. Basicamente, ele vai pegar aqui todos os nomes das colunas, né? Colocar num array. Eu já sei que é um array aqui, né? Então, coloca num array e retorna. Então, o retorno é do tipo array. Então, vou colocar aqui que o retorno é do tipo array. Tá legal? Então, aqui parâmetro zerado mesmo, deixar ele assim mesmo. E aí, eu posso vir aqui e adicionar a documentação dele logo abaixo. Documentação aqui. Tá? Como está aqui, ó. Então, veio aqui aqui seria o caso propriedade, né? Propriedade de instância. Então, aqui vê... sim, desculpa. Faltou um negrito aqui para ficar bonito, né? Vou colocar um negrito aqui. O negrito em Markdown é colocar esses duplo asterístico, né? Então, quando ele fica ao redor de um duplo asterístico, né? Significa que essa string vai ficar negritada. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Aqui, esse cara aqui já comentei com vocês que é o código, né? Eu acho que é isso. E aí eu vou colocar ele logo lá em cima para a gente ver como ele vai linkar isso, né? Lá aqui na nosso índice. Aqui eu vou dar um duplo espaço, né, para ele identar. Aqui é instance methods, né? Tá correto? Acho que tá. Vou fazer igual aquele ali, ó. Vou pegar ele aqui. Todinho. Aqui. Aí eu vou colocar em forma de link, tá? Que seria isso aqui. E o parêntese. Então, colchete é o nome que aparece. Parêntese é o próprio link, tá? Para ele ir para aquele cara lá, eu preciso do href dele, ó, que é esse cara aqui, ó. Tá? Então, eu vou colar exatamente esse href, que é o próprio link, né, dele, tá? O caminho, né, o URL dele. Tá? Esse href, geralmente ele é minúsculo, mas vamos colocar assim maiúsculo que ele vai entender. Tá? Vamos ver se funciona, né? Aí eu vou precisar consertar todos esses aqui, por sinal. Vamos ver se funciona aqui. Vou salvar aqui. Eu não lembro mais o que eu modifiquei aqui. Eu acho que foi aquela correção, né? Tá. Vamos fazer o commit
Esse cara que eu modifiquei o que nele? Ah, coloquei um argumento aqui. Eu esqueci de tirar esse negócio. Já ia dar problema. Não. Vamos fazer um commit aqui rápido. Para a gente ver isso lá na página. Ok. Vocês verem aqui o commit, né? Vai ficar difícil de enxergar, mas mesmo assim, só para vocês entenderem. Update. Update docs. Commit. Push. E aí, a ideia é que isso, depois de um tempo, vai atualizar aqui, né? Aí já atualizou. E já apareceu o nosso amiguinho aqui, ó. Né? Ele veio com negrito e tudo, né? Acho que pode deixar com negrito para ficar mais interessante. Tá? Então, clicando aqui, ele já vai direto. É lógico que ele não desceu mais, né? Porque ele está praticamente no final da página. Mas se ele tivesse aqui pelo meio, né? Ia funcionar bem. Tá? Então, olha lá, aqui já ficou com o link certinho, né? Esses aqui não estão. Esse link, ele não faz nada, ele só vem para cá mesmo, né? Como acontece se eu clicar aqui no DataGen, por exemplo. Ó, ele vai jogar o DataGen lá em cima, ó. Tá? Mas a ideia é que ele serve para isso, ele serve como âncora, né? Então, se eu clico aqui no nosso índice, né, ele já serve como âncora aí para navegação. Correto, pessoal? Tem alguma dúvida? Então, acho que a nossa tarefa agora é ir colocando esses métodos aí, né? E aí a gente vai tentando preencher as descrições depois. A primeira ideia é tentar entender mais ou menos o que está acontecendo aí, tá bom? Tudo certo? Tudo certo, professor. Beleza. Deixa eu parar aqui a gravação, então. Nossa, e eu paro? Ah, aqui.